Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do vlog da Viva Reino, e o objetivo desse vlog é compartilhar um pouco com você os desafios que tem sido iniciar um novo ministério, iniciar um trabalho, ou seja, implantar uma igreja. Então você que está no campo, você que tem um chamado, você que às vezes está ajudando algum pastor, alguma liderança a implantar uma nova igreja, ou se Deus está colocando isso no seu coração. Então nosso objetivo é transmitir um pouco daquilo que nós temos vivido. Esse é o nosso primeiro vídeo. O objetivo aqui do vlog é passar um pouquinho do dia a dia, daquilo que nós temos vivido enquanto igreja, uma igreja que está surgindo, nascendo. Na verdade, eu gosto mais do termo implantar, né, a igreja, porque na verdade a igreja já existe, a igreja ela é do Senhor Jesus. Mas quando iniciamos um trabalho novo, os desafios são muitos e eles já começam no próprio chamado. E quando falamos em chamado, isso já começa há muitos anos atrás. Ninguém implanta uma igreja da noite para o dia, ninguém vai dormir e de repente acorda no outro dia falando: poxa, eu acho que eu vou abrir uma igreja. Nós sabemos que não é assim. Deus, desde o processo de chamado, de conversão de alguém, Ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai levando diante de várias circunstâncias, várias situações. Obviamente existe todo um crescimento, um desenvolvimento na jornada cristã, e muitos acabam tendo um chamado específico. Talvez você tenha aí um chamado pastoral, talvez você tenha um chamado profético, talvez você tenha um chamado evangelista, ou até mesmo de um mestre. E muitos têm o chamado de apóstolo. Mas geralmente no início da igreja, na implantação, você vai ver principalmente figuras como a do evangelista. É muito comum pessoas que têm esse ministério, esse chamado de iniciarem novas igrejas, como também quem tem o chamado pastoral. Também é muito comum você ver pastores iniciando projetos, igrejas e assim por diante. E isso acontece de várias formas. Existe até um livro do Peter Wagner, que ele fala sobre plantação de igrejas, e ele vai falar sobre vários modelos de plantação que existe. O nosso objetivo aqui no vlog não é trazer algo acadêmico, não é trazer algo teológico para vocês, mas é simplesmente compartilhar a nossa experiência, aquilo que nós temos vivido aqui na Viva Reino. E para você entender um pouquinho a nossa história, então, começou há muitos anos atrás. Meu nome é Rafael Marinho, eu tenho mais de 22 anos de conversão, na verdade, esse ano agora já vai chegar a 24 anos de conversão, de caminhada com o Senhor, e recebi um chamado há muito tempo para o ministério, para estar à frente de um projeto, para estar à frente de uma congregação, de uma igreja, e assim por diante. Mas, como muitas histórias que você já deve ter ouvido na sua vida, eu também fugi do meu chamado. Por muitas vezes eu me ocultei, às vezes até dentro da própria igreja, né, ajudando em outras áreas, ajudando em outras circunstâncias, em situações que eu sabia que não era o meu chamado de fato, mas que de certa forma aliviava a minha consciência. Por quê? Porque eu estava ali servindo ao Senhor, eu estava ali dedicando o meu tempo a fazer algo para o Senhor. Mas na verdade tudo isso era uma fuga. A gente vai se escondendo nos bastidores da igreja porque nós não queremos assumir esse compromisso. Ouvimos muitas coisas, que igreja é difícil, lidar com pessoas é difícil, mas na verdade, se você parar para pensar, a vida como um todo é difícil. Se você vai para fora da igreja e, por exemplo, você pensa num ambiente empresarial, corporativo, é difícil também você lidar com pessoas, você ter um cargo de liderança. Enfim, independente da situação que você esteja, é muito difícil, mas faz parte da vida. Nós fomos chamados para viver com pessoas, para estar com pessoas. Alguns vão liderar pessoas, outros vão ser liderados. De certa forma, essa é a dinâmica da vida. E aí acontece que
mais ou menos ali em 2023, no ano de 2023, o Senhor começou a incomodar muito a minha vida, Deus começou a incomodar muito o meu coração no sentido de reafirmar, né, o chamado, o compromisso que Ele tinha comigo, né? Na verdade, não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus quem nos escolhe, então tenha certeza que se você tem um chamado, é Deus quem escolheu você. Então aquela chama, né, veio no coração de que algo novo precisava acontecer, algo diferente precisava acontecer. E qual que era o cenário? O cenário, nós estávamos em uma igreja, eu e a minha esposa, somos formados em teologia, né, na mesma faculdade, Faculdade Teológica Sul-Americana, os dois com chamado, eu mais na área de liderança, na área pastoral, vamos por assim dizer, você já vai entender, e a minha esposa também com chamado muito claro na área de louvor, na área musical, uma ministra de louvor com muita excelência, enfim. E nós estávamos em uma igreja, numa grande igreja, onde estávamos posicionados, de certa forma, a minha esposa liderando ali um grupo de mais ou menos 90 pessoas. A igreja, quando nós entramos, ela era pequena, e a igreja foi crescendo. Ficamos 9 anos lá, e no final desse 9º ano que nós estávamos lá, o ministério que ela estava à frente já tinha 90 pessoas. Então, uma expressividade muito grande. Ela estava ministrando ali alguns cursos, né, mulher única, depois a experiência do lar, e Deus usando ela também perante ali as mulheres, na ministração da palavra. E eu, como já vinha fugindo de Deus já há um tempo, sempre nos bastidores, então ajudava a igreja. No primeiro momento fiquei ali ajudando na mesa de som, sendo que nem conhecimento eu tinha na época técnico para operar uma mesa de som, mas era uma necessidade da igreja, eu estava lá cumprindo essa missão, né, de estar ali na mesa de som, ajudando ali a igreja, os pastores, enfim. Depois comecei a pregar em alguns cultos, esporadicamente, às vezes os pastores ali me convidavam para pregar, enfim. Então trazia ali algumas palavras, muito esporadicamente. Depois comecei a me envolver com o ministério de homens, que é algo que sempre queimou também no meu coração, né? Estar com os homens, ministrar o coração deles. Foi quando eu comecei a ministrar o curso do Homem ao Máximo, que é um curso da Universidade da Família, né? Uma instituição que eu já tive contato há muitos anos atrás, e agora desenvolvemos esse trabalho do Homem ao Máximo. Foi muito bom, a gente pôde ministrar ali na vida de muitos homens da igreja e automaticamente impactar famílias, impactar destinos, ministérios, enfim. Mas ainda não era o que o Senhor queria para as nossas vidas. Mesmo servindo na casa, mesmo funcionando na igreja do Senhor, não era isso que o Senhor tinha para a minha vida e para a vida da minha esposa. Foi quando então, em 2023, o Senhor começou a me incomodar, a me dar sonhos, o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração, a me dar palavras, a me dar uma orientação que tinha algo dentro de mim ali prestes a explodir, né, espiritualmente falando, e eu muito incomodado com isso, comecei a orar e procurar discernir qual que era a vontade de Deus, o que Deus tinha de fato para a minha vida naquele momento, para a vida da minha esposa e para a vida da minha família. Afinal de contas, nós temos 2 filhos, né, um casal, Lorenzo e Antonella. Então, o que o Senhor tinha para as nossas vidas, né? O que o Senhor queria, na verdade, das nossas vidas naquele momento. E nessa busca, o Senhor começou a falar então ao nosso coração que nós precisávamos nos posicionar, nós precisávamos tomar algumas atitudes em direção daquilo que Ele vinha falando, e uma dessas direções foi para que nós de fato saíssemos daquela igreja. E aí vem aquela pergunta, mas e agora, o que eu faço?
né? Nós vamos para uma outra igreja, vamos ajudar algum outro ministério, vamos ajudar algum outro pastor. E orando ao Senhor, o Senhor falou, não, vocês vão iniciar um trabalho novo. E eu quero dizer para você que isso não era algo novo para as nossas vidas. Na verdade, era uma palavra que já recebíamos há muitos anos atrás, mas estávamos fugindo dela. Conversei com a minha esposa, no primeiro momento ela não entendeu, afinal de contas o Senhor estava falando ali naquele momento comigo primeiro, não tinha ainda falado ao coração dela, e ela ficou, mas como assim, né? Nós estamos aqui bem posicionados, né, na igreja atual, o ministério dela estava, graças a Deus, né, estava despontando, estava crescendo, estava realmente assim funcionando de uma forma maravilhosa. Ela estava agora ministrando também, além do louvor, ela estava pregando, né? Deus estava usando ela muito forte nessa área da palavra, da pregação. Então, de certa forma, as coisas estavam encaixadas. Mas eu quero dizer para você que nem tudo que está encaixado, muitas vezes naquilo que é algo que fazemos para Deus, é o plano de Deus. Nem sempre aquilo que você está encaixado, que você está funcionando, é o plano de Deus para a sua vida. E ali nós iniciamos uma jornada de buscar a vontade de Deus, de orar, pedindo uma instrução mais clara. Eu comecei a pedir para que Deus falasse ao coração da minha esposa aquilo que Ele estava, obviamente, comunicando ao meu coração. Afinal de contas, precisa haver concordância entre o casal, né? O casal precisa entender essas movimentações, não adianta um querer ir para um lado se o outro, né, não vier junto. Então, meus irmãos, esse foi o início ali dessa mudança, dessa jornada. Eu comecei a orar pedindo, então, para que Deus colocasse pessoas na nossa frente que nos ajudassem a enxergar essa nova estação, a enxergar esse novo momento. E aí o que acontece? Deus começou a colocar pessoas nas nossas vidas, pessoas que outrora eram desconhecidas totalmente, não tínhamos nenhum tipo de contato com essas pessoas, e Deus então começou a nos colocar em contato com elas e começou a falar muito forte ao nosso coração, através de palavras, de ministrações, através, né, de profecias, enfim. Então houve uma clareza maior nessa estação, né, ou nessa transição de estação que nós estávamos passando. Com isso, final de 2023, o Senhor então falou muito forte aos nossos corações, e aí veio a confirmação que a minha esposa estava buscando em Deus. Deus falou ao coração dela, ela entendeu que nós precisávamos encerrar o ciclo naquela igreja, embora o ministério, né, estivesse aos olhos humanos no auge, né, estivesse realmente numa fase muito, muito boa, muito, muito produtiva, vamos assim dizer, mas era o final desse ciclo. Deus estava pedindo dela, né, o seu ministério, a sua vida, o seu tempo, porque Ele queria nos direcionar para um outro momento. E nisso começamos a conversar com a liderança, com muita tranquilidade, né, com muito entendimento daquilo que Deus estava comunicando ao nosso coração. E dentro dessa conversa, né, nós acabamos então sendo enviados, né, pelo nosso pastor, sendo liberados para que de fato nós pudéssemos exercer aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. E o interessante é que quando nós fizemos esse movimento de transição, uma das coisas que Deus colocou no nosso coração é que nós iríamos iniciar um trabalho em casa. Então, na cidade que nós estamos, em Itapema, que é uma cidade litorânea aqui de Santa Catarina, existem muitos prédios, né? Quem é aqui da região conhece um pouco, sabe, é muito prédio, são poucas casas. Nós moramos, inclusive, num apartamento, e a minha esposa falou, poxa, mas como que a gente vai iniciar? Né? O que a gente vai fazer? Eu falei, olha,
Deus falou para nós nos movermos, né? A palavra de Deus foi para que nós nos movimentássemos. Então nós vamos o quê? Nós vamos fazer as reuniões no nosso apartamento. E não tínhamos ninguém, não tínhamos pessoas, né, para iniciar o trabalho, nós não tínhamos um grupo que iria sair com a gente, até porque a orientação que Deus falou foi o seguinte: olha, vocês vão sair da igreja, mas vocês não vão levar ninguém, não convidem ninguém, deixe que eu vou providenciar tudo, eu vou preparar tudo, ou seja, vocês de fato vão começar algo do zero. E aí, irmãos, temor no coração vem, bate, não vou negar para você, a gente fica com medo, a gente está caminhando, né, para o desconhecido, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai da nossa zona de controle e nós nos lançamos nas mãos de Deus. E eu falei assim: amém, então vamos começar o culto na nossa casa, mesmo que seja só a nossa família, só os 4, e tá tudo certo. Deus, né, vai abençoar, Deus vai prover. Moral da história: iniciamos o trabalho, começamos então ali o culto. Na sequência já tivemos um casal que teve uma visão da parte do Senhor, que era para estar conosco, e eles vieram. Então nosso primeiro culto já não fomos só os 4, tivemos mais esse casal, e tivemos também um outro casal que é o meu sogro e a minha sogra, que estavam lá também na mesma igreja que nós participávamos anteriormente, mas eles sentiram no coração de estar conosco. Então, embora a gente não tenha convidado, como eu falei para vocês, a direção era para que não chamássemos ninguém, e com isso não chamamos nem o sogro e a sogra, mas eles vieram espontaneamente, eles entenderam que precisavam estar com a gente e está tudo certo. Então, no nosso primeiro culto, nós estávamos em 3 famílias. A minha família, com os meus 2 filhos, esse casal e o meu sogro e a minha sogra. Esse foi o nosso primeiro culto. E se você tem um chamado de Deus, se você está passando por um processo parecido, eu vou pedir para que você coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a isso que eu estou compartilhando com você, se você está passando por um momento que você não consegue identificar se realmente Deus está falando, se Deus não está falando, como que eu faço para obedecer a Deus sem criar um atrito com a igreja, quando a igreja não reconhece ou não entende aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu sei que existem várias situações, então coloque aqui nos comentários qual é o seu desafio, qual é a sua dúvida, e nós vamos juntos, né, tentar te ajudar de alguma forma, passando aqui a nossa experiência. Esse foi o primeiro vídeo no nosso vlog, e na sequência nós vamos compartilhar com vocês os principais desafios nessa jornada, né? Quais foram os pontos ali cruciais que nós enfrentamos, pontos de transição, situações em que precisamos tomar algumas decisões difíceis, que vão determinar o rumo da igreja, o caminho da igreja. Vamos falar um pouquinho para vocês também de visão, qual que é a visão que Deus nos deu, qual que é a doutrina que temos caminhado, quais são os desafios que nós temos, né, para o próximo ano, para as próximas estações. Então fique conectado, fique conosco, acompanhe o vlog aqui nas principais redes sociais, porque o objetivo é compartilhar Deus através das experiências, dos desafios, para que você cresça e para que o seu chamado também seja atendido no Senhor. Não faça como muitos fazem, né? Assim como eu fiz, de tentar fugir, porque não tem como se esconder de Deus. Se Deus está chamando você, obedeça.